Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2022, esse é o primeiro vídeo do canal Curtinhas da História. E nesse momento nós vamos discutir um pouquinho do cenário político brasileiro. 2022 é ano de eleições, nós teremos eleições presidenciais, ou seja, para os governadores, para o cargo de governador, senador, deputados federais e estaduais, mas o foco maior se volta para as eleições presidenciais, onde nós temos alguns nomes importantes nesse cenário. Nós temos nomes como do ex-presidente Lula, do atual presidente Jair Bolsonaro, do Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, do ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, do atual governador do estado de São Paulo, João Dória. Então nós temos candidatos ou pré-candidatos do PT, do PL, do Podemos, do PDT e do PSDB. As pesquisas apresentam um percentual favorável ao ex-presidente Lula. Hoje o ex-presidente tem aproximadamente entre 40% e 45% do eleitorado, segundo as últimas pesquisas. O atual presidente, Jair Bolsonaro, tem em média de 20 a 25% aproximadamente. O Sérgio Moro entre 7% e 9%, o Ciro Gomes entre 5% e 8%. Então o João Dória 2%, não passa disso até agora, não passou disso até agora. Então a luta pela terceira via, ela ainda é uma luta sem sucesso, sem êxito. Hoje os números apresentam o quê? Apresentam que nós teremos um segundo turno entre o ex-presidente Lula, acima dos 40%, e o atual presidente Jair Bolsonaro. O que pesa contra o Jair Bolsonaro é justamente a crise econômica, é a crise sanitária, é a pandemia. Ou seja, ao longo dos últimos 2 anos, o atual presidente apostou numa postura negacionista, negando e dificultando a vacinação. A crise econômica, a inflação que atinge o bolso dos brasileiros hoje também é um grande problema, enfrentado pelo atual governo, que tem como ministro da Economia o Paulo Guedes. Já o ex-presidente Lula, que governou por 8 anos, conseguiu fazer a sua sucessora, no caso, ou o seu sucessor, a Dilma Rousseff, ex-presidenta, que foi eleita e reeleita com o apoio do ex-presidente Lula. Então, nesse caso, Lula tem em si o quê? Uma ideia de gestão que se aproxima daquele modelo implantado no início dos anos 2000, crescimento econômico, a economia equilibrada, ou seja, o poder de compra aumentou no Brasil durante aquele período, o brasileiro consumiu um pouco mais, então se aposta num crescimento econômico por parte do Lula. Então os bons tempos vêm à mente dos brasileiros mais saudosistas nesse momento, ok? Mas, correndo por fora, nós temos o Sérgio Moro, ex-juiz de Curitiba, juiz da Lava Jato, um dos principais responsáveis pela prisão do ex-presidente Lula. Ou seja, há sim, por parte dos eleitores brasileiros, uma expectativa em um debate onde o ex-presidente Lula possa enfrentar face a face com o Sérgio Moro. Isso é bem aguardado, como também com o próprio Jair Bolsonaro, caso ele decida ir aos debates. Então vocês devem recordar bem que o atual presidente Jair Bolsonaro não pisou nos debates nas últimas eleições. Acredito que foi 1 ou 2 debates no máximo. Houve também um episódio da facada, ou seja, ele que nunca foi muito bom de argumento, nunca teve uma boa dicção, ele sempre teve uma grande dificuldade em meio aos debates, ok? Então ele tem que ir preparado, pois também nós temos o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Economia, da Fazenda, então que é um pré-candidato muito forte, um dos intelectuais políticos do país, da economia do país, e que também aposta numa postura um pouco mais agressiva. O Ciro Gomes, na verdade, que é o pré-candidato do PDT, vem para a sua 4ª tentativa, ok? Não é a primeira vez, não é o primeiro momento que o Ciro Gomes se lança a pré-candidato da presidência da República. O Ciro Gomes, que também foi ministro da Integração Nacional do governo Lula, um dos responsáveis pelo início das obras da transposição do Rio São Francisco, ok? E que também aposta numa postura agressiva para chegar ao segundo turno. O que mais atrapalha o pré-candidato Ciro Gomes é justamente a ascensão do ex-presidente Lula. Ou seja, então o que dificulta essa candidatura é justamente o ex-presidente Lula atuando e carregando para si grupos progressistas, grupos simpatizantes ao PT e os saudosistas do governo Lula. Então nós teremos sim
uma eleição polarizada, uma eleição interessante, uma das mais interessantes, se não a mais interessante, né, desde o processo do período da redemocratização, final dos anos 80. Vamos apostar todas as fichas numa eleição acirrada, ânimos acirrados, e no decorrer dos dias nós vamos discutir alguns vídeos, vamos discutir alguns assuntos polêmicos relacionados à postura política de cada um dos candidatos. Então, dá o like, compartilhe o vídeo, diariamente estaremos juntos, né, discutindo o processo político brasileiro em 2022. Aquele abraço.